É isso aí, galera, da primeira série do ensino médio. Boa tarde a todos vocês. Vamos lá, né, para mais uma atividade de matemática do cotidiano. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder discutir melhor sobre o assunto. Vamos lá? Pronto. Vocês já estão vendo aí, né, a nossa atividade. E essa atividade, ela fala sobre os elementos de um polígono, ou seja, ela fala sobre os lados, os vértices, os ângulos, sejam eles retos ou não retos, né? Ângulos retos, agudos e obtusos. Então, vamos lá. Como nós definimos na aula anterior, o polígono, como o próprio nome diz, é toda figura geométrica plana, formada por segmentos de reta, e desde que esses segmentos de reta formem uma poligonal fechada. Tá? Como vocês podem ver aqui, né, na figura abaixo, um paralelogramo. O nome é paralelogramo porque ele possui dois pares de lados paralelos, né? Aqui no paralelogramo a gente vai ver os seus elementos, tá? Que no caso são os lados, inclusive o número de lados define o nome do, do polígono, tá? No caso aqui nós temos um polígono de 4 lados, sim, ele é chamado paralelogramo, porém ele entra no grupo dos quadriláteros, ou seja, polígonos formados por 4 lados. Aqui nós temos o ângulo, como você pode verificar, o ângulo é a abertura entre dois lados, certo? O vértice, o encontro de dois lados. Então, nesse caso aqui nós temos um quadrilátero. O quadrilátero ele vai apresentar 4 vértices, certo? Vai apresentar 4 ângulos. Vale ressaltar o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, o paralelogramo, ele tem, especificamente falando nesse caso, ele tem dois pares de ângulos agudos. O que seria um ângulo agudo? Um ângulo com abertura menor que 90 graus. E dois ângulos obtusos. Então, temos aqui dois pares de ângulos, como eu disse. Um par de ângulos agudos e um par de ângulos obtusos. Ângulos agudos são aqueles com medidas menores que 90 graus. E obtusos são aqueles com medidas maiores que 90 graus. Certo? Alguém poderia perguntar, professor, um retângulo é também um paralelogramo? Sim. Tá? Por definição, o retângulo também possui dois pares de lados paralelos, então ele também é um paralelogramo. O quadrado, professor, que inclusive nós vemos um aqui na tela, ele é um paralelogramo? Sim. Ele possui dois pares de lados paralelos, então ele também é um paralelogramo. Porém, o retângulo e o quadrado, eles têm outras especificidades, o que leva aos nomes usuais deles, ok? Então, como você já pode perceber, né, o polígono ele vai apresentar lados, ângulos e vértices, ou seja, ele tem uma quantidade de lados, ângulos e vértices iguais, tá? Eu percebo aqui 1, 2, 3, 4 ângulos, 1, 2, 3, 4 vértices e 1, 2, 3, 4 lados. Outra coisa, pessoal, com relação aos polígonos, eles podem ser classificados como regulares e irregulares. No caso aqui, o paralelogramo ele tem um par de ângulos agudos e um par de ângulos obtusos. Os ângulos são todos com medidas iguais? Não, são diferentes. Então, ele entra no grupo dos poliedros, perdão, dos polígonos irregulares. Agora, se ele apresentasse ângulos congruentes, professor, o que é congruente? Com medidas iguais, ângulos com medidas iguais. Nesse caso, ele teria também lados também com medidas iguais e ele seria classificado como um polígono regular, ok? Vamos lá para as atividades. Atividade de número 1, galera.
A professora Maria Tereza desenhou no quadro as seguintes figuras. Aqui as figuras, figura A, B, C, D e F. Das figuras desenhadas no quadro, quais são polígonos? Vamos lá. São polígonos. A, B, C. O D não é polígono. O E também não é polígono. O F é polígono também. Por quê? E o D e o E não são polígonos? Porque o polígono ele é formado por segmento de reta. E tanto a figura D quanto a figura E apresentam uma superfície curva aqui, né? Uma linha curva. Então, por isso não são classificados como polígonos. Tá certo? Pois são formados por segmentos de reta, tá certo? Então, as figuras A, B, C e F são definidas como sendo polígonos, pois são formados por segmentos de reta. Letrinha B, pessoal. Aqui na letra B, nós vamos verificar o seguinte. O polígono A possui quantos lados? Como ele é chamado? O polígono A possui 1, 2, 3 lados. Polígonos de 3 lados são chamados de triângulo, tá certo? Ou trilátero. Ele possui três lados e recebe o nome de triângulo ou trilátero, né? Você também pode chamá-lo de trilátero. Continuando, galera. Porém, do outro lado da folha, nós temos aqui a letrinha C, tá certo? Aqui na letrinha C, o polígono B tem quantos lados? Como ele é chamado? Vamos lá. Polígono B, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Como ele é chamado? Todo polígono de 4 lados ele é chamado de quadrilátero. Então, ele possui 4 lados e recebe o nome de quadrilátero. Detalhe importante, galera, é que esse quadrilátero em questão, ele também tem um nome especial, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É chamado de trapézio, tá? Por que ele recebe o nome de trapézio? Trapézio é o seguinte, dos quadriláteros, ele é o único que se encaixa na seguinte definição. Figura de 4 lados que possui um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse, tá certo? Esse e esse lado não são paralelos. Se você continuar, eles vão se cruzar, eles são concorrentes. Então, por possuir apenas um par de lados paralelos, esse quadrilátero ele recebe o nome de trapézio. Atividade de número 2, galera. Vou até colocar uma cor diferente aqui, para a gente estar preenchendo. Indique o número de lados, ângulos e vértices de cada polígono. No caso, galera, o triângulo ele possui 3 lados, ele possui 3 ângulos e ele possui 3 vértices. O quadrado, que é um quadrilátero, ele possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. O pentágono
polígono de 5 lados possui 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. O hexágono ou hexágono, como alguns preferem, ele possui 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices. Observa, pessoal, ó, lados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ângulos, abertura entre dois lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértices são o encontro de dois lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O heptágono, 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices. O octógono, 8 lados, 8 ângulos e 8 vértices. Confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O eneágono, 9 lados, 9 ângulos e 9 vértices. E o decágono, 10 lados, 10 ângulos e 10 vértices. Ok? Vamos lá, para a gente concluir, galera. Exercício 3. Observe o polígono ABCDE a seguir. Está aqui o polígono. Quantos e quais são os lados desse polígono? Ele possui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, são 5 lados. O lado do polígono é representado da seguinte forma. No caso aqui, do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e do E até o A. Ok? Então, ele possui 5 lados, AB, BC, CD, DE e A. Letrinha B. Quantos e quais são os ângulos internos desse polígono? Então, são 5 ângulos. O ângulo, galera, é o seguinte. Aqui no vértice A, eu tenho o ângulo EAB. Aqui no vértice B, eu tenho o ângulo ABC. Como eu disse, o ângulo ele surge pela abertura de dois lados, tá certo? Então, vamos lá. ABC, é um ângulo. BCD, outro ângulo. CDE, outro ângulo. ABC, BCD, CDE, DEA. E A, B. Tá certo? Alguém poderia estar questionando aí, né? Professor, mas por qual motivo o senhor colocou o acento circunflexo no E e no B? Na verdade, em todos os ângulos aqui, a letrinha que representa o vértice, quando estou me referindo a um ângulo, ela precisa vir com acento circunflexo. Porém, no meu aplicativo aqui, eu não consigo colocar esse acento circunflexo nas consoantes, tá certo?
E para a gente concluir, galera, vamos lá para a conclusão, né, do exercício. Quantos e quais são os vértices? Também são 5 vértices, né? Então, eu tenho aqui, né? Então, são 5 vértices. Esses vértices são A, B, C, D e o vértice E. Ok? Então é isso aí, galera. Mais uma atividade corrigida. Então, todos um ótimo dia, tá bom?